Olá a você que está assistindo essa live no Festival do Conhecimento da UFRJ. Eu sou Desirê Bastos, professora do curso de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da UFRJ, e nós vamos começar aqui uma roda de conversa sobre o projeto de extensão estabelecido entre a EBA, aqui da UFRJ, o Instituto Federal do Rio, do campus Belfor Roxo, a PUC-Rio e a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Antes da gente começar a explicar um pouquinho o que foi, né, o projeto de extensão que se desenvolveu agora no Carnaval 2020, eu gostaria de apresentar todos os participantes da nossa roda de conversa. Aqui, vou usar minha cola. E, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o projeto e vou começar a passar a palavra para os nossos convidados. Bom, nós temos aqui Leonardo Bora, carnavalesco, mestre e doutor em teoria literária pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura UFRJ, autor do livro Antropofagia de Rosa Magalhães, e atualmente exerce a função de professor no curso de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes, além de ser um dos carnavalescos, né, da Acadêmicos do Grande Rio nesse carnaval. Gabriel Haddad, também carnavalesco, dupla de Leonardo Bora, mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes do PPG Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. André Monte, mestre em artes visuais do PPG Artes UERJ, doutorando do PPG Vieba da UFRJ e atualmente é coordenador e professor do IFRJ, campus do Belfor Roxo, nas áreas de carnaval, moda e artesanato. Flávio Sabrá, doutor em design pela PUC-Rio, professor e coordenador do curso técnico em produção de moda do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Belfor Roxo. Newton Gamba Júnior, professor adjunto do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e coordenador do DIS, Laboratório de Design de Histórias, do Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio. E temos também um estudante da UFRJ, Rafael Torres, que é estudante do curso de Artes Cênicas da EBA, e foi participante da nossa oficina e acabou ficando, depois da oficina, no barracão, acompanhando todos os processos. Eu gostaria inicialmente de explicar um pouquinho para quem está assistindo como é que se deu esse acordo entre as instituições. Lá na Escola de Belas Artes, eu e o Leonardo somos colegas no curso de Artes Cênicas, e sempre em conversas de corredor, a gente batia papos, né, esporádicos, e um dia ele falou assim, a gente está lá com abre-alas, com um trabalho enorme para fazer, eu estou preocupado, porque a gente está precisando de alguém para fazer macramês, a gente quer uma coisa que realmente vai dar muito trabalho. E aí eu falei assim, poxa, a gente poderia fazer um acordo, um convênio, uma junção de alunos da EBA, a gente faz uma grande oficina e consegue fazer esse trabalho de construção. Isso muito eu falei por uma experiência própria de quando eu era estudante da EBA, eu tinha os meus professores que sempre faziam projetos junto a carnavalescos e faziam, assim, essa introdução dos alunos na área do carnaval, na sociedade, né, do carnaval, dentro do barracão. Isso sempre foi uma grande experiência para mim. E aí, enquanto professora, eu comecei a sentir muito essa necessidade desse retorno, né, desse tipo de experiência dos estudantes no barracão de escola de samba, porque para mim, como estudante e hoje como profissional da área, não do carnaval, eu trabalho basicamente com teatro, mas eu pude entender o carnaval como uma grande escola de artes, de técnicas, de experiências coletivas, e eu achei que seria super interessante retomar esse tipo de experiência para os nossos estudantes. Junto a isso, né, eu tenho ótimos amigos, e o André, ele que é professor do IFRJ, batendo um papo com ele, falei, André, você não quer vir junto? Vamos juntar as técnicas, porque você é professor da parte de artesanato do IFRJ, acho que seria super interessante a gente ter um público mais diverso também. André topou prontamente, te agradeço. Trouxe para junto o Flávio Sabrá, professor Flávio Sabrá, do IFRJ, e em seguida eu também falei com o professor Newton Gamba, que é meu orientador do doutorado na PUC, que também estabelece um trabalho super interessante com cultura popular no laboratório de pesquisa dele, e achei que seria um super ganho a gente trazer esses outros estudantes também para junto do projeto, porque a ideia, muito do projeto de extensão, ele é uma ideia não só de
levar alunos universitários para dentro de um nicho de mercado, mas especialmente ter esse diálogo da universidade com a sociedade de modo geral. Tanto que quando a gente se juntou para programar esse tipo de oficina de carnaval, a gente determinou que não seriam só oficinas abertas aos nossos estudantes, mas especialmente abertas também ao público em geral. A gente divulgou dentro da própria comunidade da Grande Rio, e algumas pessoas de fora de qualquer instituição de ensino também participaram, que foi super interessante em termos de diversidade, né, das trocas, das relações e do que a gente viveu dentro dessa experiência do barracão. Então, assim, a dinâmica da roda de conversa, ela gira muito de uma maneira livre aqui, e a gente vai sempre deixar que cada um se manifeste, né, quando quiser falar sobre algum assunto. E eu queria muito, diante disso que eu coloquei, eu acho que da importância para mim como estudante e para mim como professora também, de estar envolvida num tipo de projeto desses, né? Como é que vocês veem? Muitos de vocês são professores, todos vocês. O Rafael, que está aqui representando os estudantes, que viveu o outro lado também do processo. Como que é para vocês, né, esse tipo de experiência, como foi? Acho que foi a primeira vez que a gente fez com Leonardo e Gabriel. Eu acho que espero que tenha sido a primeira vez de muitas que a gente tenha se reunido também para fazer, porque, sob meu ponto de vista, foi algo super bem sucedido. Então, eu gostaria que vocês livremente pudessem falar das suas experiências, e a partir daí a gente vai puxando outros fios, né, que possam conduzir aquilo que foi esse projeto. Tá ótimo, vai ter uma ordem, Desirê, ou vai ser livre? Acho que Flávio, seria você que legal. falou, você pode começar. A gente combinou de quem tiver a fim de falar, colocar no chat, eu vou colocando em ordem, tá? Eu não defini uma ordem específica, fala primeiro um ou outro, mas quem tiver a fim de falar, eu acho que tem que ser, acho que há muito a ideia, né, da roda de conversa, essa questão espontânea, né, de você ter um insight, de você falar daquilo que você sentiu. Tá, então eu abri o canal, e primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer. Vou começar pelo André, porque a gente se conhece desde 2017, quando a gente entrou no Instituto Federal, e a gente vem construindo, acredito, com uma bela união, né? No sentido de que eu, durante muitos anos, eu trabalho tanto em indústria quanto no comércio, e também, em paralelo, a minha construção acadêmica, né? Tive a oportunidade de fazer mestrado em administração, onde eu estudei as relações de mercado e consumo, e depois eu fui para o doutorado na PUC, onde o professor Gamba também é professor. Eu não tive aula com ele porque ele estava uma atividade fora do Brasil, mas eu acabei construindo uma relação da importância que tem todos os agentes do setor na construção do objeto. Eu não acredito, continuo não acreditando, que o criador, por si só, é uma pessoa que faz tudo sozinho. Eu acredito que é o pertencimento, como essa roda de conversa, de troca de informação. É claro que você tem um fio condutor e aquele que é um gestor, para te dar um norte do trabalho. E aí eu digo muito espontaneamente que comigo e com o André, e com todos vocês, na construção desse Abre Alas, para mim, o André era primeiro o meu norte, porque ele que ia me dando as condições e os vieses, porque primeiro ele tem uma experiência muito maior do que carnaval do que eu tenho, e eu pude com ele contribuir com os meus olhares através da confecção, né? Quando a gente fez a primeira leitura do texto, então foi importante para eu entender qual era o processo do texto. Depois vim te conhecer também, né? Desirê, o Gamba eu já conhecia,
Aí conheci também os meninos, né? O Léo e o Gabriel, e também conheci o Rafael, conheci a mãe do Léo, que foi também uma pessoa ímpar também, eu acho que no trabalho e para uma construção geral desse olhar. E quando a gente fez a primeira... o André virou para mim e disse assim, olha, tem um desafio, é para janeiro, vamos fazer? Eu disse assim, ué, vamos. Acho que a gente tem que fazer, no sentido de que é importante para a gente que trabalha e atua também como professor, ter uns desafios que são desafios para a gente sair fora da caixinha, no sentido de que quais são as práticas profissionais que a gente exerce e exemplifica dentro da sala de aula aquilo que a gente pode ir para além dela, né? Eu tinha... Antes de entrar no Instituto, eu tinha passado 3 anos em Manaus, onde eu construí uma marca para o empreendedor, que eu era sócio, e aí eu trabalhava muito com uma venda direta, né, e com PDV, com ponto de venda, entender qual era o usuário, etc, etc. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque quando eu falei com o André, a primeira pergunta que eu fiz foi: quem a gente vai vestir? Como muitos anos eu venho trabalhando, há mais de 15 anos, com pesquisa antropométrica, que é um estudo do corpo, em relação ao usuário e também em paralelo à ergonomia, foi a primeira pergunta que eu fiz foi, a gente vai trabalhar no percentil 95, no percentil 5, no percentil mediano, quem eu vou vestir? Porque eu não sei quem eu vou vestir, a gente sabe que não dá tempo de, muitas das vezes, ter uma escolha e a medição de todos, mas você tem que entender de uma mediana. Considerando que eu tenho 1,58 m, o André tem 2 metros, eu considerei que eu era o 5% e o André era o 95%. E eu... Então, assim, então a gente constrói um molde junto, a gente prova. Se ficar bom em mim, longo, que dá para cortar em mim, tá ok. E depois a gente faz o grande para você. Se der tudo ok, a gente vai embora. E no meio do caminho foi bacana que a gente levou aos meninos, né, Léo e Gabriel, para eu poder encerrar a minha fala, é que eu queria também introduzir a utilização do zero waste, que é uma proposta da gente não ter descarte nenhum de matéria-prima. Então, acho que foi bacana também que a gente utilizou na construção toda do vestuário e dos acessórios, aí a gente também pôde fazer essa mesma coisa com zero waste, junto com a Desirê e com o Gamba, foi de que a gente não tivesse desperdício de matéria-prima, né? Então, a gente usou na totalidade, e assim, conforme a orientação principal do Léo e do Gabriel, de que a gente construísse aquele trabalho magnífico. Acho que e aí a gente vai aprendendo. Obrigado. Gabriel, você. Olá, gente. Eu só vou vou complementar um pouco o que a Desirê e o Flávio falaram, né? Para explicar mais ou menos para quem não acompanhou, para quem não conheceu, né? O que foi esse projeto de fato, né? Eu e o Leonardo, a gente apresentou um enredo sobre Joãozinho da Gomeia, né? Tata Longeral, o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias, agora no Carnaval de 2020, na Acadêmicos do Grande Rio. E a partir desse enredo, a gente buscou desenvolver na nossa abertura do desfile algo que remetesse à infância de João da Gomeia, ao chamado, né, espiritual desse pai de santo, que foi uma pessoa que viveu até a década de 70 e que rompeu diversas barreiras ali, tanto no meio das religiões afro-brasileiras, quanto no meio da arte, né? João da Gomeia era do candomblé Angola, mas também participava como destaque em escola de samba, né, em concursos de fantasias, se travestia de mulher no carnaval. Então, a gente buscou, de certa forma, nessa abertura, né, onde a nossa oficina desenvolveu 64 fantasias para o nosso carro abre-alas, que voltava à infância de João da Gomeia em Iambupe. Né? A nossa ideia nessa abertura era relacionar a vida e esse chamado espiritual a tramas, né? A tramas que a gente representou em tecido no nosso abre-alas e tramas e macramês, né? Tudo pintura à mão, que olhasse um pouco para a raiz, né? Que olhasse para a origem. Então, por isso, a gente busca esse trabalho manual, né? Que muita gente chama de trabalho artesanal, que hoje o Rafael Torres
está pesquisando no Observatório de Carnaval, também da UFRJ, né? Então, essa integração carnaval e universidade é algo que eu já buscava há um tempo, né? Desde a minha faculdade, eu sou formado em Relações Internacionais na graduação, né? E eu era um pouco tolhido na pesquisa do carnaval, eu queria estudar economia e carnaval, né? E não consegui, de certa forma, ali. E aí consegui quando eu comecei a fazer História da Arte na Escola de Belas Artes, fiz 2 anos, e no meio do curso de História da Arte acabei passando para o mestrado em Arte na UERJ, que é quando eu comecei, de fato, a estudar o carnaval, o carnaval enquanto o meu objeto de estudo no mestrado, né? E, então eu queria comentar isso, né? Situar um pouco essa relação das tramas, o porquê de ter procurado a gente imprimir esse trabalho mais artesanal na nossa abertura do desfile, que era justamente para apresentar essas raízes, as raízes ancestrais de João da Gomeia, né? E aí, mais para frente, a gente vai conversando um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Como que o carnaval se relaciona ao mercado de trabalho em relação à universidade, né? E outros debates. Acho que só para situar um pouco todo mundo sobre o tema do desfile. Bacana. Agora, André, por favor. Oi, boa noite, bom dia, nunca sei o tempo nas mídias gravadas. Eu quero agradecer o convite, não só para estar participando aqui, mas também para o projeto, né? Quando a Desirê me buscou para dialogar um pouco, eu fiquei muito empolgado, porque eu já conhecia alguns projetos de extensão anteriores, né, de colocar alguns alunos dentro de barracão, mas poucos pensavam em ir além de pegar alguém, eleger e colocar solto e sozinho dentro do barracão. Quando a Desirê veio com a proposta, a gente foi amarrando, né, durante o período de construção do projeto, e se pensou em colocar campos diferentes, né, IFRJ, PUC e EPA, graduação, pessoas de fora, e que teriam as oficinas, teria a mediação dos carnavalescos e dos professores. Isso eu achei que foi um dos projetos mais ricos que eu participei em toda a minha vida como aluno e como professor, porque eu acredito, eu sei que vocês também acreditam nisso, naquela conversa que nós tivemos, que não basta só um ensino sem ter uma vivência, sem ter uma troca de afeto, um diálogo entre os alunos, e esse clima de troca foi estabelecido dentro do barracão. Então, para mim, foi muito rico devido a isso. Eu até anotei uma palavra que eu fiquei pensando muito, que foi o afeto como experiência. Porque a gente tinha oficina que dava uma introdução do que era aquela técnica específica que era utilizada na fantasia propriamente, mas após isso a gente observava com os alunos quais eram as habilidades específicas de cada um, né? Porque um podia preferir estar na máscara, o outro no tingimento, e dentro disso a gente estabeleceu laços, né? A gente conversava sobre enredo, sobre samba, cantava o samba, conversava com a dona Ana, que é uma pessoa incrível que é um barracão. Então, assim, foi uma experiência, não só uma experiência de docência, mas foi uma experiência de vivência para os alunos e para os professores. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao projeto e a oportunidade de ter feito parte dele. É isso. Agora eu vou passar para o Leonardo. Bem, olá a todos. Também, de início, agradecer a essa parceria estabelecida com tantos agentes importantes das mais variadas áreas, que é o que conferiu a esse projeto, a essa experiência, uma pluralidade, uma diversidade, uma riqueza, uma intensidade de trocas tão profícua para todos nós. Acredito que a minha sensação é muito parecida com a do Gabriel, enquanto representantes do que seria essa direção artística de uma escola de samba, né, por estarmos ocupando essa posição de carnavalesco. Nós gostaríamos de ter participado com muito mais intensidade das oficinas em si, da vivência das oficinas. É que a vivência dentro de um barracão de escola de samba é algo tão complexo, são tantas camadas de tempo, tantas atividades ocorrendo simultaneamente, tantas demandas, um volume de informação a ser processado tão grande, que a gente acabava passando
pelas oficinas e observava e se deixava impregnar um pouquinho por elas, e aí já tinha que correr para alguma outra área, às vezes inclusive para as esferas mais burocráticas, que não são absolutamente aquelas que mais nos agradam, que mais nos interessam enquanto artistas, mas são necessárias para a gerência e para a produção de algo tão complexo, tão grande quanto um desfile de escola de samba, que movimenta centenas de profissionais nas mais variadas áreas, como já mencionei, e que possui um calendário extremamente apertado. Como o Gabriel mencionou, e também fazendo a ponte com aquilo que a Desirê informou no início dessa roda de conversa, a ideia, a sementinha do projeto das oficinas, ela surgiu de maneira quase informal, nos corredores da Escola de Belas Artes. Eu e Gabriel tínhamos o interesse de confeccionar este carro abre-alas, que é o primeiro carro alegórico do desfile, aquele que fica mais tempo na avenida, que é o mais aguardado por todo mundo, com técnicas não tão usuais no universo das escolas de samba, como o crochê, o tricô de mão, os macramês, os tingimentos naturais, a utilização de alguns materiais orgânicos. E estávamos começando a sondar profissionais que pudessem dar conta desse volume, porque é algo de dimensões muito grandes. E aí, conversando com a Desirê, a gente começou a pensar nessa possibilidade, que se juntou a um desejo que eu e o Gabriel tínhamos já há um bom tempo, porque sempre nos entendemos enquanto agentes de mediação, essa expressão já foi utilizada aqui na roda, mas enquanto agentes mediadores que acabam circulando por esses universos. Muitas vezes, o universo das escolas de samba, e não me refiro apenas a barracão, mas a todos os espaços, a quadra, os espaços diretivos, as ruas onde a escola ensaia, eles às vezes não são tão próximos da nossa vivência cotidiana no espaço acadêmico. E todos ocupamos esses lugares. Então, no mais das vezes, estamos num entre-lugar, né, um pé cá, um pé lá, pulando de um lado para o outro. Eu cansei de dar aulas na Escola de Belas Artes e correr para o barracão. Então, na nossa vivência cotidiana, essa troca, ela já se dá de uma forma mais ou menos natural. Mas nós tínhamos o interesse em inserir mais agentes, mais estudantes, mais pessoas interessadas em pensar e em vivenciar o carnaval de maneira um pouco mais estruturada. Não conseguimos fazer isso nas nossas outras experiências carnavalescas nos grupos de acesso, por questões básicas, como questões financeiras, até questões estruturais mesmo. E quando nos vimos, né, à frente de um projeto artístico, de uma escola de samba do grupo especial, que possui um espaço de trabalho, uma fábrica, que nós chamamos barracão, no complexo fabril da cidade do samba, na região portuária do Rio de Janeiro, que possui espaços mais estruturados, ainda não são os espaços ideais, mas que possui uma mínima estrutura para comportar grupos de estudantes, nós falamos, vamos tentar fazer isso, vamos ver o que vai dar. A minha mãe, dona Ana Maria Bora, já acompanhava os nossos projetos, né, nos trabalhos anteriores, toda essa parte mais, como o Gabriel disse, artesanal, um conceito que a gente deve problematizar. Temos aqui o Rafael que pesquisa isso, o André que também pesquisa isso. Era ela quem acabava sendo responsável por toda a feitura disso, da confecção das peças. Acontece que na Grande Rio era um volume muito maior. E ela também acabou inserida, e nós começamos a pensar isso, fizemos um anúncio nas redes, informando que haveriam as oficinas de tingimentos a frio, técnicas têxteis e confecção de máscaras. E eu lembro que eu conversei com a Desirê de maneira muito sincera, a gente falou, vamos deixar lá, se der 30 inscritos tá legal, se der 50, mais legal ainda. Vamos ver qual vai ser essa procura. E para nossa surpresa, foram 150 inscritos, e aí tivemos que encerrar as inscrições porque não comportaria, mesmo uma turma de 150 pessoas seria inviável. O que revela o quanto existe esse interesse por conhecer toda essa vivência carnavalesca em sentido amplo, e abre as nossas portas para não apenas dar continuidade a esse projeto, mas pensar em intensificações, em reverberações disso, em novas trocas, né? Foi muito falado aqui em fios, laços, tramas, na construção de uma rede. O nosso abre-alas era a metáfora perfeita disso, porque era uma série de redes, de tramas, as redes onde João da Gomeia dormia,
e de onde ele via as aparições da sua infância, e essa rede de profissionais, de contatos e de afetos. É muito isso que a gente acredita. Então, para essa primeira rodada, acho que está de bom tamanho. Gamba, contigo agora. Bom, então, eu acho que vou ter que pegar aí a palavra a partir do Flávio, de dizer sobre agradecimento aí, que a gente tem que começar agradecendo. Eu acho que a experiência aconteceu da forma como aconteceu, por conta dessas palavras que o Léo destaca, né, trama, afeto, que já foram aparecendo na fala dos colegas, e no entre-lugar. Eu pegaria essas 3 falas para falar do que a gente está discutindo aqui, que é o conhecimento dentro do Carnaval. Por isso, tanto agradecimento, porque eu acho que foi uma experiência muito mágica nesse sentido, onde estava além das nossas expectativas de planejamento, né? Quando a Desirê chegou e falou, eu também tive medo do tempo, mas eu falei, como é que a gente vai conseguir os alunos? E foi esse resultado que o Léo disse, né? De que eu achei que não íamos ter tempo naquele período entre o período de férias, né? E incrível, a busca, o que só denota uma busca muito maior do que a gente nem conseguiria mapear se a gente tivesse ido à frente nesse investimento, nessa empreitada. Então, essa é a primeira colocação, que foi mágico nesse sentido, para todos, para quem estava esperando, para quem pôde participar, foi muito interessante. E aí, eu acho que isso vem sinalizar o que o André falou sobre afeto, de que eu acho que não dá para se falar de Carnaval no Rio de Janeiro sem partir dessa condição onde nós todos somos marcados culturalmente no Brasil, seja morando na cidade, em outras localidades, pela ideia do Carnaval. Eu fazia regularmente, na minha aula na faculdade, uma pergunta que se manteve até bem pouco tempo, sobre o que você via de Carnaval, como estudos de folclore ou cultura, dentro do seu ensino fundamental. Como a gente, até os anos 80, aqui no Rio, diferente de algumas outras cidades, começava o período letivo em março, o Carnaval era praticamente aleijado da discussão escolar. Era, na verdade, bom, você acabou o Carnaval, começa a escola, e você não tinha... Eu estudei muito mais folclore do Sul, das festas juninas, do Nordeste, como práticas que eu ensinava coreografia, aprendia no colégio algumas técnicas, do que sobre o Carnaval. Carnaval, para mim, era uma experiência mágica de vida que não se conectava com a escola. E eu passei a perguntar isso para os alunos, e era frequente, até nos alunos que ingressavam na faculdade, apesar de depois o período letivo ter começado um pouco antes do Carnaval, como as escolas não introduziam. Você parava a aula, ia para o Carnaval, voltava um aluno para a escola, e não tinha consequência aquele vácuo ali no Rio de Janeiro, né? Então, as demandas de conhecimento sobre o Carnaval vão em todas as esferas, técnicas, acadêmicas, do ensino fundamental. Acho que precisa se viver isso como conhecimento em todas as esferas, por isso o trabalho chega com tanta pungência, né? Pegando pessoas de diferentes níveis da formação de ensino, mostrando uma carência nessa área, né? Nessa produção. Eu, como a Desirê, eu também veio da área de teatro, tenho uma companhia de circo-teatro, onde a ideia da companhia, o funcionamento dela, como era uma companhia pequena, e todos nós desenvolvemos as atividades, direção, interpretação e direção de arte, eu mesmo fazia direção de arte, até figurino na companhia, a gente usou muito o Carnaval como forma de gerar um conhecimento onde você é brincante e produz os artefatos ao mesmo tempo. Como é que essa relação de artífice, de brincante ou de pessoa que está encenando, e que às vezes é visto de forma muito segmentada no Carnaval, explicar que nós estávamos ali atuando, fazendo acrobacia circense, mas éramos nós que produzíamos os artefatos cenotécnicos, cenográficos, aparelhos e o figurino também, né? Mostrando a importância do Carnaval, como ele pode respingar conhecimento para tantas áreas, para produzir discussão. Eu estou citando o circo-teatro, que era a área que trabalhei muito tempo em parceria com o meu laboratório, mas a gente pode pensar em inúmeras outras aplicações desse conhecimento, dessa produção massiva de saberes que vem do Carnaval, e ainda estamos muito aquém. Então, a experiência, eu acho que da oficina, quando a gente esteve junto no barracão, eu vi praticamente uma confluência desses desejos todos reprimidos, né, de estar em contato. Na PUC, nós temos tido, nos projetos de intercâmbio de alunos internacionais, a primeira demanda que aparece em todos os níveis, na graduação e na pós-graduação, é o Carnaval. Ou seja, por que um aluno vem de fora fazer um intercâmbio com o Rio de Janeiro? É para conhecer
obviamente, o primeiro, especialmente nas nossas áreas, no design, nas artes, é conhecer o carnaval, e a gente não consegue suprir, não consegue atender a essa demanda de conhecimento que está no intercâmbio, né? Então, se a gente for falar do ensino fundamental, da formação técnica, da pós-graduação, da graduação, das formações de tecnólogos, qualquer nível, a gente precisa de um dever de casa aí, que é correr atrás dessa formação e desse conhecimento. E então, a noção de trama que apareceu e de relação, eu acho que no campo do conhecimento é uma horizontalidade maior entre esses diferentes níveis de aprendizado, uma interdisciplinaridade grande e uma relação entre instituições que a gente conseguiu, né? Porque éramos tantas instituições trabalhando juntos, a escola, o Instituto Federal, a Escola Federal e a PUC, conseguindo fazer um trabalho que não é fácil, feito em tão pouco tempo, porque eu considero que essa demanda estava colocada ali na nossa história, na nossa cultura e nos nossos afetos. Então, eu que sempre tratei o carnaval como brincante, porque desde minha infância o carnaval é o lugar de inspiração, de criação, eu pude retornar a essa experiência dentro do barracão da escola de samba, que para mim era um universo um pouco mais diferente, com muito afeto e muito desejo em demanda, né? Muita vontade de realização. Agora vamos lá para o Rafael, para finalizar essa primeira rodada. Bem, para começar, eu queria falar um pouquinho só do como que eu acabei entrando nesse projeto, porque não foi pela maneira convencional de inscrição, como todos os participantes da oficina. No final do ano passado, já para esse ano, eu estava com uma encomenda um pouco grande de adereços para um musical, e aí eu estava precisando assim, de alguma atividade onde eu não fosse 100% responsável e fosse a cabeça que coordenasse tudo. Eu estava querendo fazer alguma coisa para aliviar a tensão que eu estava e aproveitando para aprender cada vez mais. Eu sou uma pessoa um pouco louca, no sentido de que eu sempre vou me metendo em coisas que eu acho e vou fazendo. Então, estou há 3 anos na EBA, e aí acabou uma coisa, eu vou encontrando outra e vou encontrando outra. Nesses processos de trabalhos que foram acontecendo, eu estabeleci meio que uma parceria muito legal com a professora Desirê. Ela foi minha professora no primeiro período, depois foi minha orientadora em montagens de ópera que a gente faz no UFRJ. Depois ela deu uma aula de malharia, assunto que muito me interessa, porque como eu não sou do Rio, eu sou de Minas. Toda a minha infância, todo o meu imaginário infantil, ele é povoado por eu sentado com minha avó fazendo crochê, aprendendo a fazer aquilo, vizinhas que fazem e vendem o kit de banheiro, tecido e tal, crochetar fios e esse tateamento com material sempre é uma constante naquilo que eu faço. Então, a partir dessa oficina, eu vi uma possibilidade de desdobramento para oficina da matéria, na EBA ainda. Eu vi uma possibilidade de desdobramento disso para o campo da Belas Artes, que era onde eu estava inserido e estudando. A gente elaborou um projeto que foi para a Quadrienal de Praga, e aí fomos mantendo essa relação que culminou na oficina. Assim que eu estava terminando de entregar tudo, eu mandei mensagem para ela perguntando como é que funcionava aquilo. Ela já tinha me avisado que teria essa oficina na Grande Rio, e aí eu caí lá dentro. Eu meio que fui monitor das oficinas, ajudei ela nos processos anteriores de tingimento e pensando como é que seria aquela construção e auxiliando nos processos para além da oficina. Depois que terminava tudo, a gente organizava, via o que faltava e organizava todo esse final de processo de construção. E aí, para mim, que tinha o carnaval meio como um trampolim para chegar na Belas Artes, porque eu saí daqui de Minas com o sonho de ser carnavalesco, meio que foi uma oportunidade também de reinserção no próprio carnaval.
eu já trabalhava, assim como ela, quando era aluna de graduação, eu já tinha experiências com carnaval, com o professor Samuel Abrantes, principalmente, que eu acho que de muitos que conheceram, que participaram da EBA e tiveram uma relação com o carnaval, foi a pessoa responsável por levar os alunos para essa prática. Então, eu aprendi muito com ele e comecei a desenvolver coisas relacionadas a carnaval, mas geralmente era no ateliê dele, não no barracão. E aí, conhecendo como o carnaval funcionava e tudo, eu meio que a paixão só aumentava, porque eu estava vivendo aquilo, mas meio que a vontade de estar ali dentro como cabeça pensante, ela meio que foi desaparecendo. Principalmente também porque dentro da universidade a gente vai aprendendo novas coisas, e o campo da arte cênica, do teatro, foi me puxando também. Então, quando eu encontrei a oficina e como ela estava acontecendo ali dentro do barracão, foi meio que uma possibilidade de entender e mergulhar de fato ali no carnaval, como ele funciona, e até posso dizer de me reapaixonar pelo processo de confecção. Então, foi muito importante nesse sentido, e aí, no desenrolar dessa conversa, a gente vai falando mais sobre isso. Ótimo. Todo mundo falando, veio vindo um filme, né, na minha cabeça, né, não só da oficina, mas, né, agora que o Rafael falou do Samuel, professor Samuel Abrantes, de quem eu tenho o prazer de ser colega, foi meu professor. Eu me sinto muito feliz por ser hoje colega dos meus ex-professores, né? Isso para mim enfim, uma das coisas mais legais das minhas escolhas profissionais. E o Samuel foi o grande responsável por realmente abrir esse universo para mim, né? Se não fosse ele, eu realmente não teria vivido metade das coisas que eu vivi dentro das escolas de samba. E o que é interessante do período, né, que eu fazia isso, é um período pré-cidade do samba, então a gente realmente não tinha a oportunidade de estar dentro do barracão, ou às vezes a gente realmente, os espaços dos barracões, né, antes da cidade do samba eram muito precários, a gente não tinha como estabelecer um grupo que pudesse frequentar e realmente ter essa vivência, né, dentro da escola de samba. Então, a gente realmente fazia com ele, inicialmente até num espaço que a Universidade Veiga de Almeida cedia para a gente. Depois a gente perdeu esse espaço. Eu, inclusive, continuei fazendo essas oficinas com o Samuel pós a minha formatura, né? E, enfim, agora essa retomada. E o que eu acho mais interessante, né, no que todo mundo falou aqui, é a complexidade de se construir um elemento artístico. A gente tem que pensar, eu lembro quando eu e o André, a gente foi ao barracão pela primeira vez, da Grande Rio, para conversar com Léo e Gabriel, a gente recebeu o croquis. E aí a gente começa a pensar que o croquis, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é só o vestígio do que vai acontecer a partir dali. E foi muito interessante, né, nas nossas conversas em conjunto, para a gente conseguir começar a delimitar aquilo tudo que seria feito nas oficinas, né, para ser feito realmente de uma forma com uma tutoria, né, com esse tipo de envolvimento, onde a gente também vai aliar um pouco de teoria à prática, enfim, em cima de um único objeto, né? A gente conseguiu dividir em 3 oficinas concretas, né, que aconteceram no único objeto, né, que foi a oficina de tingimento a frio, a oficina de malharia e a oficina de máscaras, sendo que, assim, no processo dessa fantasia, a gente teve outros processos, por exemplo, que o Flávio Sabrá falou, né, que é a questão da modelagem e da costura, e vejam só como é interessante como as coisas vão se juntando, né, a gente acha que a arte é uma coisa muito idealizada, que está ali naquele papel, na ideia, sendo que, para a gente fazer arte, a gente precisa de um conhecimento técnico muito forte, muito embasado, para a gente conseguir até decifrar o desenho do carnavalesco, fala assim, bom, isso aqui você quer fazer como? Né? E às vezes o próprio carnavalesco, ele não sabe exatamente como ele quer fazer. Ele tem aquela ideia, ele tem aquela imaginação, né? Como é que aquilo vai ser um volume na avenida, o movimento das fitas, mas como é que aquilo vai acontecer? A gente precisa de todo um olhar construído, focado em determinados tipos de técnicas e trabalhos, para a gente poder decodificar e conseguir construir aquilo, né,
Porque, imagina, o carnaval a gente tem aquele prazo super curto, né, para fazer uma quantidade gigantesca de coisas, como o próprio Flávio falou, a gente tem que vestir pessoas das mais diversas, com a mesma roupa, com a mesma modelagem, a gente não tem como fazer uma coisa sob medida, que no teatro a gente faz muito, né, que você vai fazer uma única peça para uma pessoa. E eu acho um processo, assim, sensacional de organização, né, de como a gente vai conseguir levantar em tão pouco tempo. Eu me senti uma louca, assim, quando eu falei para o Leonardo, eu falei, Leonardo, não, a gente monta uma oficina, e eu já tinha feito, né, um semestre inteiro de malharia na UFRJ, e é também uma das minhas grandes paixões, enfim, eu fui para a Itália fazer pós-graduação em malharia, então, assim, é uma das coisas, e eu sei o trabalho que dá isso, eu sei o tempo que leva, mas é muito interessante a gente ver como eu me senti uma pessoa louca em topar fazer, foram 64 fantasias feitas à mão, isso sem contar a quantidade de macramê, de tricô à mão e de crochê que a dona Ana fez, né, junto com o Rafael, junto com a Larissa, com a Sofia e com a outra Larissa, né, eram 2 Larissas. Então era uma equipe assim... E a Isabela. E a Isabela. Era uma equipe super pequenininha de gente fazendo um volume abissal. E aí, nesse momento, eu vi como o conhecimento ele é importante para a gente conseguir realizar aquilo que a gente sonha. Né? Como o conhecimento que eu já tinha construído, por exemplo, da técnica, possibilitou que a gente, em uma tarde, fizesse 64 fantasias de tricô feita à mão. Né, como a nossa experiência, né, do André, falou assim, não, a gente vai atingir tudo antes, a gente criou, eu acho importante a gente falar que a gente não usou materiais prontos, a gente inventou os nossos materiais, a gente criou a partir de um material bruto, né, os fios que a gente tingiu manualmente, e eu acho que isso tudo vai dando uma alma, né, pro trabalho, vai dando uma alma que eu acho até que é uma junção da alma de quem criou, de quem desenhou, com um pouquinho da alma de todo mundo que está ali dedicado em construir aquilo, porque eu lembro que ao longo do processo a gente chamava Léo e Gabriel, vem dar uma olhada aqui, vê o que você acha, né, a gente vai sempre dando essa troca, você não está ok, não, bota mais aqui, vamos... Então, assim, eu acho que esse processo ele é altamente apaixonante, complexo, eu acho que ele tem acho que essa dimensão do ensino, essa dimensão de tudo que a gente está querendo construir a partir daqui, né, relacionado nessa questão, as pessoas têm muito... Acho que também tem uma questão de um preconceito com o carnaval muito louco, né, que o próprio brasileiro tem, da gente não enxergar isso como uma formação, como um projeto artístico, como algo que dá um baita trabalho, a gente quebra muito a cabeça para realizar qualquer projeto pequenininho ali dentro. Então, enfim, é isso. Vou concluir, porque eu já falei demais. Quem quer seguir a partir daí? Então, vai lá, Gamba. Não, então... aproveitando aí, já que a Desirê deu uma deixa aí para falar sobre as técnicas e as diferentes formações aí de saberes, né? Eu também ia complementar, Desirê, falando que eu acho que o trabalho também foi muito interessante como oficina e como capacitação, por uma questão que eu queria destacar, que é uma questão social, política de classe, porque eu acho que a gente está no meio de um caminho que nos aponta esperanças e percursos, né? Porque eu, por exemplo, antes de estudar na EBA, na graduação, eu só fui estudar na EBA porque eu fiz medicina antes na FRJ. Eu passei para medicina nos anos 80 e demorou uns 4 anos de medicina até eu ir para a FRJ. Isso eu depois relatei até no material de pesquisa que a gente fez para a Funarte, como a questão que eu só pude entender depois que, para mim, ali nos anos 80, como menino de classe média baixa, do subúrbio, a ideia de uma formação artística era uma coisa profundamente distante, até por conta dessas relações que a gente falou no ensino fundamental, mas como, de fato, como uma ideia de emprego, de sustentabilidade econômica, que aquele determinado grupo tinha. Né? Depois de ir para a EBA e começar a trabalhar no cenário das artes, eu também ia citar o Samuel, porque foi Samuel, no trabalho que ele fez como Marci na Escola de Bufões, que me fez
entender o teatro e as artes cênicas como uma possibilidade de inserção de mercado, mas nos anos 90, a gente aponta e estuda a importância que teve o terceiro setor em levar para setores muito periféricos, excluídos, a ideia de que você poderia se constituir, independente da sua classe social, independente do seu lugar de ocupação nessas classes, como alguém que poderia se tornar iluminador, figurinista, carnavalesco, né? Então, o terceiro setor foi fazendo uma revolução nesse campo da interpretação, seja no cinema, no teatro, em várias áreas. A gente já vê um cenário, nos anos 2000, de uma crescente valorização e favorecimento de que as pessoas pudessem compreender a inserção no campo das artes como uma formação, como a Desirê falou, que inclui um conhecimento próprio, uma capacitação reconhecível, visível e sistematizada, mas também como uma capacitação democratizada, porque é esse o maior desafio, porque por muito tempo, até pela falta de visibilidade da sua sistematização, ela foi historicamente no país um segmento muito elitizado, né? Então, o carnaval, nas suas formas de construção e produção de conhecimento, até nós chegarmos aonde estamos hoje com a escola de samba, talvez tenha sido um percurso muito interessante de favorecimento dessa formação artística de outros grupos sociais, de outras classes, e hoje a gente tem as conquistas do terceiro setor, criando aí um caminho para a gente no futuro de imaginar o que a gente já faz com essas conquistas, com essa experiência, porque há muito trabalho a ser feito em termos de justiça e conquistas sociais, mas a gente já tem uma experiência histórica de onde mudou, que infraestruturas permitiram essa mudança, né? E o que gerou essas alternâncias, essas mudanças aí. Então, eu ia comentar essa importância aí da formação sistematizada, do reconhecimento, que a Desirê falou, e ia mencionar, quando a Desirê fala do preconceito, que eu até mencionei a questão do ensino fundamental, que eu até percebi que talvez não fosse nem preconceito no caso do Rio. O que acontece é que parece que o carnaval está tão dentro da vida que ele é cotidiano, que ele não faz parte. Então, aquilo que eu falei de você poder estudar o folclore de um outro estado, porque aquilo é autoritário, aquilo é diferente. O carnaval é tão da vida, tão aquela coisa que todo mundo faz e todo mundo participa, que a dificuldade até de reconhecer ali um objeto de estudo, alguma coisa com que você consiga se descolar para olhar, né? Mas eu acho que a gente já fez algum percurso nesse sentido, de que essas infraestruturas que foram geradas sejam pesquisadas pela gente. A oficina, eu acho que é um pequeno modelo, e o desafio é a gente poder dar continuidade a outros modelos de infraestrutura acadêmica que não se encerrem também em outros locos fechados, mas seja justamente essa ideia de quando você abre, acha que vai ter X e aparece 2X, 3X de pessoas com grupos diferentes para participar. Agora, André. Quando você falou da oficina, Desirê, eu queria só citar que, além dessas 3 oficinas, teve um encontro inicial com o grupo todo, né, que foi bem importante, porque eu lembro que a primeira vez que eu estive no barracão, conhecendo os processos, aquilo foi como se a cereja do meu bolo, que eu já gostava muito, se tornou melhor ainda a partir do momento que eu vi como é que é um barracão, como é que é a fábrica dos sonhos, né, que é do carnaval. Então, assim, essa primeira visita que foi mediada pelos carnavalescos, pelo Leonardo e pelo Haddad, contando desde o enredo, passando por todas as etapas, os andares, eu acho que isso é como se fosse um tocador de flauta que vai encantando esses alunos. Toda vez que eu levo os alunos para o barracão, eles voltam com uma outra visão, porque geralmente a gente entra com uma visão muito simplória do carnaval, como algo que é pronto, que é fácil, e a partir desse momento que eles vão para o barracão conhecer, isso melhora muito o trabalho deles. Fora isso, eu queria falar também o quanto que vocês foram compreensivos como grupo, porque lá em Belford Roxo, a gente passa por algumas questões de vulnerabilidade das alunas, então é muito difícil, às vezes, elas participarem de projetos. E nos diálogos que nós tivemos, né, nós definimos que teria a parte de costura, e essa parte de costura, eu e o professor Sabra, junto com um grupo de alunas, executamos lá, porque isso permitiria a participação delas no projeto, sem que elas tivessem que se deslocar, que seria impossível por questões de família e questões financeiras. Então, assim, eu reconheço muito o local da escola, né, do ensino,
quando ele percebe as diferentes camadas, as diferentes realidades dos alunos. E eu acho que esse projeto ele permitiu isso, que olhou para os alunos com suas capacidades, habilidades e particularidades. Então, assim, para mim foi bem rico. Já, André? Vou passar para o Léo, então, agora. Assim como você, Desirê, à medida que as falas vão correndo, vai passando aquele filme, né? Então eu já anotei milhões de coisas aqui, até estou um pouco perdido no meu raciocínio, mas acho que é muito também do processo artístico de pensar e principalmente confeccionar algo das dimensões, como um desfile de escola de samba. O Rafael mencionou a Feitura das Óperas, o projeto Ópera UFRJ, que também movimenta muitos estudantes da Escola de Belas Artes. Algumas ideias que eu gostaria só de jogar, né? Primeiro, essa importância que é abrir, literalmente abrir o barracão, e assim como o André, eu lembro também da primeira vez que eu entrei num barracão de escola de samba, e foi o desbravar de um universo artístico aparentemente infinito, com múltiplas possibilidades de trabalho, uma visão quase romântica. Por trás dela existem um sem fim de contradições, de problemas, de complexidades que não podem ser naturalizados, e que também é papel de nós, enquanto acadêmicos, enquanto pensadores que ocupam esse espaço de discussão na universidade, pensar toda essa cadeia produtiva. E a importância, né, ao repensar tudo isso, de construir novas epistemologias, novas pedagogias, novos processos do conhecer, porque há muito a ser ensinado, há muito a ser aprendido, há muito a ser trocado num espaço tão complexo quanto o barracão de escola de samba, que reúne agentes profissionais, artistas, pensadores das mais variadas áreas, das mais variadas localidades do país, e todos num processo de troca, de conflito também, porque é decorrente disso, ininterrupto. Então, eu sempre costumo dar um exemplo, que eu até mencionei durante aquela primeira visita guiada. Foi muito interessante que nós precisamos dividir a turma, né, o contingente de estudantes que participariam das oficinas em dois. Uma parte foi guiada pelo Gabriel, outra parte foi guiada por mim. E eu mencionava o dado interessante do trabalho de escultura, por exemplo. Nós tínhamos na Grande Rio 3 equipes de escultura, cada uma chefiada por um escultor-chefe, Marina Vergara, Alex Salvador e o Neto, João Canuto Neto, e cada uma dessas equipes possuía técnicas de confecção totalmente diferentes, modos de produzir diferentes, porém complementares, e o resultado final não havia uma hierarquia, pelo menos aos nossos olhos, de alguém que estava coordenando aquela equipe. E acho que essa mesma ideia perpassou a feitura das oficinas. Foi uma experiência totalmente nova para a escola de samba, falando agora com o olhar mais diretivo da agremiação. Foi um movimento que ela nunca havia vivenciado, foi um movimento novo também para nós, enquanto carnavalescos, ver aquela efervescência no barracão, aquela troca ininterrupta, e foi algo tão intenso que gerou, e eu acho importante também mencionar isso, uma espécie de oficina extraoficial ou paralela, da qual o Rafael fez parte, a André e Desirê também, direto ou indiretamente também acabaram participando, que era aquela oficina coordenada pela minha mãe, que não está transitando hoje pelo espaço acadêmico, mas que compreende algumas técnicas têxteis, técnicas de confecção, e que reuniu em torno dela alguns estudantes das 3 instituições. Então havia representantes da PUC, da UFRJ, do Instituto, para continuar, para dar continuidade a esse trabalho e produzir peças que foram se espraiando. Então eram tantas tramas. A professora Lili também auxiliou muito e participou ao longo de todo esse processo. As tramas elas foram se espraiando tanto que acabaram chegando a outros elementos alegóricos. Então praticamente todos os cenários sobre rodas que nós concebemos para esse desfile apresentaram alguns materiais, algumas intervenções, essa é uma palavra que me parece muito interessante, que foram foram produzidas, então produtos diretos dessas oficinas, dessas parcerias. Nunca é fácil, e quando a Desirê fala que foi preciso, inclusive, criar a própria matéria-prima, né, a partir da desconstrução, do tingimento, de buscar formas, de testar, isso também é muito uma forma de trabalho que eu e o Gabriel tentamos empreender, agora em larga escala,
no nosso trabalho artístico em geral, essa experimentação ininterrupta, esse testar, essa fricção de ideias, às vezes é complicado, às vezes não sai nada, mas pode sair tudo, pode sair um universo inteiro. E é muito importante, a partir disso, tensionar e questionar toda a cadeia produtiva do carnaval em sentido amplo, todas as contradições e desigualdades que existem nela, e também pensar o nosso papel enquanto acadêmicos, enquanto professores, estudantes, pessoas que transitam por um espaço como a Escola de Belas Artes, no meu caso da Desirê e do Rafael, pensar os desdobramentos disso, né, o rompimento simbólico das janelas, das portas, e ganhar esses outros espaços. Às vezes, a academia está muito próxima da academia do samba, e às vezes há abismos, fendas abissais. Então, construir essas pontes e propor essas trocas mais poderosas, mais potentes, talvez seja a nossa principal função nessa brincadeira toda, que também possui essa dimensão de jogo. E esse trato lúdico com a coisa, de experimentando o material, de tateando, que foi a expressão que o Rafael usou, essa expressão de memória, que também é muito cara a mim, que também cresceu numa família observando todo mundo costurando, é muito necessário. E isso é imensurável, e também a gente vai construindo memória. Daí a importância de publicizar toda essa experiência e de traçar estratégias e começar a pensar novos caminhos para potencializar tudo isso. Agora, Gabriel. Eu queria voltar ali quando eu estava comentando lá atrás, né, e eu estava andando pelo meio do barracão com a professora Desirê, não sei se ela lembra desse episódio, já quase no finalzinho de toda a confecção, e ela olhava assim e falava, cara, como tudo é grande, né? Como tudo é muito grande. E aí, se a gente for pensar, realmente, é tudo uma produção absurda, né? Aí, pensando em mercado de trabalho, né? A gente tem quase 300, 400 pessoas trabalhando ali de novembro até fevereiro. Se você for ver todas as escolas de samba ali da cidade do samba, são quase 3.000 pessoas ali por dia trabalhando na produção de um espetáculo de 2 dias, né? No domingo e na segunda-feira, e depois o desfile das campeãs. Você vê quantas pessoas estão envolvidas nessa teia de produção. E aí, eu e Leonardo, se a gente for pensar enquanto carnavalescos, assim, o que seria mais fácil? Né? A gente pegar a fantasia, dar para alguém fazer um protótipo e entregar para alguém que já trabalha há anos no carnaval, né, vamos botar assim, para reproduzir essas roupas, e seria muito mais fácil para a gente não teria esse envolvimento. Só que, como acho que todos comentaram, né, o carnaval, enquanto esse envolvimento afetivo que a gente desenvolve com essa festa, com essa manifestação, né, é algo muito além. A gente não pensa simplesmente apenas reproduzir uma fantasia, mas a fantasia faz parte de todo um contexto histórico, de toda uma situação envolvida ao desenvolvimento da narrativa do enredo. Né? Aquilo que eu e o Léo, a gente sempre comenta, inclusive com pessoas da própria escola, o porquê da escolha de um enredo que se conecte à sua comunidade, que se conecte às pessoas que convivem, que se sociabilizam o ano inteiro em torno da escola de samba. Né? E por que a gente montar essa oficina é exatamente isso, né? É muito mais do que produzir uma fantasia, é uma questão de afeto. A gente olhar ali durante o desfile as fantasias reproduzidas, as pessoas que vestiram aquela fantasia foram pessoas que ensaiaram, que participaram do desfile. Eu não sei se alguém estava presente na entrega das roupas, e como acho que o Léo falou, a gente fica muito perdido no barracão, mas em algum momento eu passei ali por essa entrega de fantasia e a gente via a felicidade das pessoas, impressionadas, né, com todo o trabalho empregado naquelas fantasias. E eu acho que, olhando ali naquele momento, eles ainda não têm noção de todo o trabalho por trás que foi realizado. Né? Eu lembro dessa preocupação do tempo que vocês tiveram, de tudo, realmente, e terminamos muito mais cedo do que a gente pretendia, né? A gente pensou que ia se estender um pouco mais, mas o trabalho acho que foi tão prazeroso, foi andando de forma tão gostosa que as fantasias ficaram prontas mais cedo. E
E aí pensar também o trabalho que o Rafael realizou, né, no pós-oficina, né? O Rafael às vezes virava à noite comigo e com o Léo lá produzindo, a gente saía com o sol nascendo no barracão, o Rafael via as brigas que aconteciam, as divergências dentro da produção artística, mas isso acaba sendo a produção artística de fato, né? Acho que é o meu jeito do Léo de trabalhar, né? Que é primeiro agregar o máximo que a gente conseguir, né? A gente aí volta na fala da Desirê, né? Essa produção, essa cabeça pensante, né? Em produzir arte, né? Acho que a minha do Léo acaba extrapolando um pouco. A gente gosta de agregar quem quiser participar, né? Nesse sentido, né? De produzir arte e produzir afeto. E aí acho realmente que foi uma experiência única ali na Grande Rio. Acho que a escola ainda não tinha passado por essa experiência, e claro que a gente pode aprimorar isso para o próximo ou próximos anos, né? A gente pensar de que maneira a gente pode organizar melhor, agregar mais pessoas e de que forma a gente consegue desenvolver isso, né? Principalmente a gente olhando hoje com essa questão da pandemia em que a gente está vivendo, de que forma a gente já consegue organizar isso para que a gente produza algo onde todos participem de maneira segura, né? Porque a gente ainda não sabe de carnaval como é que vai ser, mas a gente pensar na produção da oficina de uma maneira que se mantenha, né? Que não tenha sido algo realmente efêmero e se perca, porque assim como o carnaval mas acredito que a oficina tenha que se manter de fato. Vamos lá, agora Rafael, e depois a gente vai para o Flávio, depois do Rafa. Então, eu queria só puxar um fio que o Léo começou a desenrolar sobre essa característica, né, de que essas produções têxteis que a gente estava fazendo ali na Grande Rio seriam inicialmente só para aquele conjunto inicial, né, de comissão de frente e abri-alas. Quando eu entrei para fazer, eu iria ajudar a Desirê a produzir as fantasias de algodão, as tramas de algodão tingido que as composições usariam. Aí depois eu comecei a fazer os tricôs de mão com a dona Ana, que estariam espalhados por outros lugares da escola. Quando eu vi, eu estava crochetando com ela um pássaro de crochê da comissão de frente. Na concentração, no dia da concentração, que a gente estava lá montando tudo, a gente começava a colocar as coisas num lugar e aí, de repente, os sacos já iam para outro carro e a gente já ia levando as teias, as seias todas para os outros componentes alegóricos do desfile. Então, tipo, de fato, esse tipo de trabalho ele é um organismo vivo, né? Ele vai se expandindo. A gente começou ele como um embrião ali naquele abri-alas e ele de fato foi disseminando e tomando conta da escola, quase como uma energia que a gente não conseguiu controlar, ela realmente tomou conta de tudo. Então, tipo, eu lembro que um dos nossos maiores sufocos foi o véu do último carro, que era uma teia de 30 metros que a gente teceu fio de malha pra caralho, a gente prendendo aquela rede para fechar o desfile e tudo. Então, esse tipo de trabalho, eu acho que ele está entrando dentro da escola de samba, e aí por isso, muito obrigado aos carnavalescos por permitirem que isso aconteça, que é uma coisa que me agrada muito por causa dessa minha proximidade com a técnica, mas eu acho que ela está chegando para ficar e para ficar de uma maneira que faça sentido dentro da escola, porque, de fato, além de ser uma produção que visualmente é muito bonita, ela é uma construção que também, por ter muito tempo de trabalho, não é uma coisa que, por mais que dê para ser desfeito, tricô, crochê, essas técnicas são, você puxa o fio e desfaz a obra que você está fazendo, mas elas são construções que elas podem perpassar e rodar também, tipo, de escolas, de uma para outra, e construindo, de certa forma, uma herança artesanal de têxteis que vão rodar o carnaval para onde o carnaval seguir daqui em diante. Bem, é isso. Eu queria puxar esse fiozinho aí que achei interessante. Flávio.
Teu áudio está desligado, Flávio. Pera lá, desculpa. Tá. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu queria começar com a palavra emoção. Eu lembro no dia do desfile das campeãs, aquela chuva torrencial. Mas chovia, mas chovia muito. E aí eu tive a oportunidade de ver a armação da escola inteira, mesmo na chuva, todos os componentes muito felizes, né? E também pedi autorização e vi toda a escola, vi o primeiro carro entrar, lindo, e depois eu vi toda a escola entrar e só fui desfilar atrás do último carro com todo mundo festejando. Eu posso dizer que, com o convite do André, seu também, Desirê do Gamba e dos meninos, né, que eu sempre falo como uma referência dos meninos, que a gente pode, como muito bem o Gamba colocou, você também, e falou das questões do professor Samuel, que é amigo, né, como Dani também, que é amiga, e tantas pessoas que nos ajudam a estar assim e crescer dessa maneira. Com emoção, eu falo que outro dia eu tive com o André numa exposição do professor Amador Pérez, que também trabalhava com o professor Gamba na PUC, e a emoção da gente conseguir construir e levar para alguém um fruto da emoção, mas com um fruto de técnica, né? Quando eu trabalho muito com o André, eu sempre gosto matematicamente de responder questões que são muitas das vezes subjetivas. Então, eu sempre faço contas reversas, eu quero saber o volume que vai gastar, eu preciso saber da temporalidade, e o tempo inteiro que a gente construía a fantasia, eu faço questão, e faço sempre questão de qualquer coisa que eu vá executar, de criar um tempo e um método, né? Isso eu trago, porque eu fiz também, como vários aqui, eu fiz desenho industrial lá na década de 80, como Gamba, em produto, né? E trabalhei muitos anos em indústria, e que a gente visava o lucro constantemente. Então, o tempo é muito importante, né? Então, a questão de cumprir o prazo, a questão da gente entregar o pedido solicitado e a gente poder compartilhar. E aí eu escrevi duas coisas aqui, que a gente está no movimento político e de conhecimento de que a gente precisa ter o pertencimento sobre as questões e o ato colaborativo entre as pessoas. A gente não, no meu ponto de vista, eu acredito também, com a oportunidade que a gente teve de fazer o trabalho, por mais que a gente tenha o conhecimento, mas o compartilhamento do conhecimento, a recepção de alguém que tenha um conhecimento, que não seja um conhecimento de escola, mas um conhecimento que seja familiar, e isso é extremamente importante que a gente leve numa economia reversa para a gente poder entender que todos eles são artífices da construção do objeto. Então, quando a gente está olhando, e nas vezes que a gente pôde estar no barracão e a gente vê a grandiosidade do que e eu sempre pergunto, mas quantos estão trabalhando? Como é que isso funciona? Quantos metros lineares? Quantos metros de tecido? E eu acho que é importante para o profissional também a gente entender que a gente tem um limitador. Que quando alguém vira para você e fala assim, olha, a gente só tem isso, 100 metros, 50 metros, 80 metros, você, enquanto criador, você tem que fazer uma política reversa do objeto que você planejou para você repensar esse objeto, porque você tem limitadores que são ou financeiros, ou de mão de obra, ou de temporalidade. Então, é importante que a gente conjugue todas essas questões. E aí uma outra coisa que... e eu volto na palavra emoção, porque muitos de nós, assim, a gente enxerga coisas que a gente não vê. Muitos daqueles veem coisas que a gente não enxerga. E quando a gente trabalha com pessoas que possam nos ajudar a olhar de maneira diferente, a iluminação,
a forma, a cor, a textura, o caimento, eu acho que é um conjunto de obras que a gente consegue ter um resultado. Então, eu fecho de novo com a palavra emoção. Então, eu me lembro que a emoção de ver o carro montado e com todas as pessoas em cima, assim, aí eu fiz parte disso, né? Eu faço parte desse objeto. A gente teve a oportunidade de colaborar com a emoção de ser um campeão, né? Então, você estar ali e apresentar um trabalho lindíssimo, né? Então, é assim, uma emoção de você ver. E outra coisa que eu tenho também aprendido muito com o André, e eu falo e aprendo com ele no sentido de se eu vou fazer, por mais simples que possa ser, vamos ler para entender, porque é um campo que eu não trabalhava diretamente, eu sempre fui um ator que colaborava, mas para eu poder fazer e para eu poder colaborar com a minha melhor expertise, e aí eu sento, eu preciso para ele, que ele me explique muitas das vezes para eu poder entender e poder ajudar. A palavra que eu digo é emoção. Obrigado. Queria pegar aqui o gancho do Flávio para a gente finalizar a roda de conversa, que todo o trabalho que a gente fez da oficina, a meu ver, ele não termina na avenida. Eu acho que na avenida é onde ele vai realmente começar para um outro plano, para uma outra dimensão, e talvez uma dimensão que ela fica, né? Porque não só na nossa memória, mas fica registrado na história, registrado nos meios de comunicação, e é essa importância que eu vejo também dessa permanência da construção do conhecimento na gente, na nossa vida, na vida, né, dos estudantes, de quem cruza o nosso caminho, nesses encontros, que eu acho que foi um encontro muito feliz. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, todos vocês foram importantíssimos nessa construção. Quero saber, vou passar a palavra para cada um, uma palavra final mesmo, só para se despedir, ou se alguém tem algo a mais para acrescentar em tudo que foi dito aqui. Estou louco que a Covid passe, essa pandemia, para a gente voltar, e eu quero fazer de novo. Boa! Podem abrindo, acho que os microfones, então, e falando agora. Bem, eu vou me despedindo, então, só destacar uma informação que eu acho super importante, é que este carro alegórico, esse abre-alas, né, que a gente falou tanto, ele foi premiado pelo Estandarte de Ouro, que é o júri não oficial mais importante do Carnaval Carioca. Ele recebeu o primeiro prêmio Fernando Pamplona, foi o primeiro ano que o júri do Estandarte de Ouro ofereceu esse prêmio, e que tem muito a ver com isso que foi tão falado aqui, a técnica, você construir uma obra a partir da reutilização de materiais, né, é atribuído ao Pamplona uma célebre frase, você tira da cabeça o que não tem do bolso. O Pamplona é um professor extremamente conhecido, associado à Escola de Belas Artes, transitou por outros espaços como Teatro Municipal, Teatro de Revista, cenografia de TV, e é o responsável pela dita Revolução Salgueirense. Então, foi feito esse prêmio em homenagem a ele, é essa forma de pensamento, pensar carnaval, pensar outras linguagens, apontar outros caminhos estéticos, profissionais, éticos, enfim. A gente pode desdobrar essa trama infinitamente, como o Rafael falou, né? A gente vai puxando fio em fio, tece, desfaz, faz, refaz, mas é um pouco isso. Então, destacar que essa alegoria, ela tocou muita gente, né? Muita gente se agarrou nesses fios e percebeu essa técnica que precisa ser desdobrada. Então, quanto mais a gente conseguir expandir essa teia, melhor. Só agradecer e desejar uma boa tarde, boa noite a todos. Posso emendar? Só citar duas coisas que eu queria citar, que além das oficinas e da vivência de barracão, nós tivemos também a presença de alunos no desfile e nos ensaios de quadra. E assim, isso é muito importante dentro do carnaval. O carnaval ele é feito em todos esses locais, né? O carnaval não é só o desfile, o carnaval não é só a roupa, ele é a junção de tudo, desde a escolha de samba, desde a vivência de ensaio de rua e assim por diante. Então, para mim, foi... Eu brinco, né, intimamente com as pessoas que me perguntam sobre o carnaval do futuro, depois da pandemia,
E eu falo que se mudar tudo bem, porque meu último carnaval foi maravilhoso pela oportunidade que eu tive de participar desse projeto e ver, por exemplo, uma aluna minha na entrada da escola chorando quando soltaram os fogos. Então, assim, para mim é isso, não preciso de nada além. Eu sabia que eu participei como aluna de Belfort Roxo, que foi lá para uma oficina. E ao soltar os fogos, ela chorou porque ela se sentiu parte da escola. Não preciso, para mim. Só isso já me bastou. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Tá? Obrigado. Bem, vou falar então. Queria agradecer a todos, né, pela grande participação no projeto, o empenho. Foi algo realmente muito bonito e a emoção que o professor Flávio comentou, a gente via isso, e o André também falou agora, na avenida, né? O dia da avenida é um dia muito tenso, né? O dia de você preparar todo o carnaval, você finalizar tudo. Rafael viu desde de manhã o quão tenso e instigante é aquele dia, né? Então, realmente, quando a gente chega ali naquele momento de começar o desfile, a gente já está entregue, realmente, nosso coração já está realmente aberto. Então, agradecer a todos vocês, agradecer a oportunidade da UFRJ de a gente estar falando um pouco sobre esse trabalho, e como o professor Flávio falou, que tudo passe, tudo fique bem, para que a gente possa voltar a se encontrar e pensar novos caminhos para essa oficina e para o Carnaval. Também nesse caminho aí de agradecimentos e emoções, né? Eu ia comentar uma coisa também particular, porque eu, dentro de toda essa cadeia produtiva que a Desirê falou, que só começa quando está na avenida, eu tenho interesse meu particular sempre pela questão do registro e documentação, tanto como uma questão de memória, quanto numa experiência minha mesmo de metabolização e de gestão daquele trabalho feito. Então, eu pude estar acompanhando o desfile, registrando ele em algumas técnicas de slow motion, de movimentação, de foto e de vídeo, e devo falar da minha emoção, porque a excelência estética do carro, ela não só era uma excelência de qualidade, de concepção, de abrir um carnaval com aquele carro, por isso o merecido prêmio dado à escola, a produção dos carnavalescos, a criação que foi aquilo, mas também sobre o aspecto da máscara, porque como a minha pesquisa é mais sobre máscara, e a emoção de ver um carro inteiro de escola de samba, onde todas as pessoas estavam mascaradas, trazendo essa emoção que saí sempre de bate-bola, que brinquei a maior parte da minha vida no carnaval, curtindo o anonimato e o esconderijo das máscaras, que era uma característica brincante e que hoje corre tanto risco pela espetacularização e pela perda do caráter do anonimato. O carnaval, que é um lugar de tanta exposição do corpo, do rosto, da mídia, você tem o impacto daquele de um carro que não só era esteticamente muito bem resolvido, muito bem concebido, como resumo, inclusive, sígnico de toda a escola, com as tramas, com os fios, mas ele era de um impacto absurdo. Eu que estava registrando, por vezes eu saía do primeiro carro e ia pegar as alas seguintes, era quase como se você tivesse passado por um rito, onde depois entravam as fantasias, os rostos, os corpos, mas naquele primeiro momento eu acho brilhante a concepção do carnaval nesse sentido. Então, para mim, eu estava o tempo inteiro arrepiado, com os pelos arrepiando, de ver aquelas máscaras e o que o Flávio falou sobre a escala, a roupa e o tipo de roupa, que também é o outro tipo de máscara que falamos, que é esconderijo do corpo, né? A gente não sabia que formas estavam ali, se eram homens, mulheres, gordas ou magros, corpos bonitos ou não, eram figuras que foram de uma beleza e de um impacto que só quem assistiu, o registro ajuda um pouco a ver, mas só quem viu como espetáculo sabe, né, como é que foi lindo. E que acabe a Covid para a gente voltar a fazer novos investimentos nesse sentido. Bem, e eu, Silvio, só gostaria de agradecer muito pela oportunidade de, tão no começo dessa minha trajetória no Carnaval, já ter encontrado pessoas tão incríveis e um trabalho tão incrível como esse desfile da Grande Rio. É meu terceiro Carnaval, então tipo, vai ter muita coisa pela frente e como o Flávio agora citou o desfile das campeãs, tipo, a emoção que eu senti naquele desfile, embaixo de chuva, sambando, depois de tudo que a gente passou, com o grito de campeã na garganta saindo, porque a gente foi campeão
e ponto, tipo, é uma emoção que eu vou guardar para sempre e que continue, que a gente consiga resolver logo essa situação, porque o Fulião já está querendo pular de novo. Queria, de novo, falar da emoção, agradecer a todos vocês, e como muito bem Desirê falou, André, Gamba, Léo e Gabriel e Rafael, a gente não acaba aqui. Os professores já sabem, a gente já está preparando 3 artigos, né, que a gente vai apresentar, um que falando do zero waste e da modelagem, o outro é falando do tingimento e da tecelagem, e o outro do processo de máscara, né? Como isso se interfaz e se isso se conecta, e qual a importância disso, porque eu faço parte do colóquio de moda e existe muito interesse em conhecer isso, então a gente já apresentou para o campo da modelagem e para o campo de gestão, para a gente poder falar sobre isso, né? Porque muito pouca gente escreve para esse tipo de campo, para a gente discutir a empregabilidade e esse reconhecimento, né? Se a gente falar da pesquisa do professor Gamba, muito pouca gente conhece, dentro do campo da moda, a importância disso para a construção de personas, ou o significativo disso para a geração de ideias, né? Acho que é importante que as pessoas reconheçam que o carnaval, ele está ali naquele dia, ele passa por ali, são 20, 30, 40 minutos de uma emoção sem tamanho, e que nem todos têm a possibilidade de estar ali, né? E quando a gente tem a possibilidade da gente extrapolar também por via acadêmica a apresentação do nosso trabalho, eu acho que é fundamental. Então, eu acredito que esse abre alas, essas fantasias, elas ainda vão para além só desse congresso. Eu acho que tem outros congressos aí que ela vai aparecer e apresentando a todos vocês e a todos nós, nossos alunos, como artífices, e eu gosto muito de dizer no sentido de agentes que atuam para a preservação dessa cultura, né? E aí a gente volta a falar a palavra emoção. Emoção de estar com vocês também aqui. Obrigado, Desirê, pelo convite. Eu acho que não tem melhor forma da gente terminar essa roda de conversa nesse Festival do Conhecimento da UFRJ do que falando do retorno à academia, né? A gente sai da academia e agora a gente retorna para ela, desdobrando em uma série de memórias e de escritos sobre as experiências vividas por nós. Eu acho isso também super importante, fundamental, para a gente continuar produzindo mais conhecimento, né? Então, gente, agradeço muito a todos. Vida longa para o carnaval, vida longa para o ensino, para a educação, né? E sigamos fortes para que isso tudo passe logo. Obrigada.